Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Eu li na versão NVTH, nova tradução, linguagem de hoje. Estevão, ele foi um diácono. Lá nós observamos dentro da Bíblia que foi escolhido 7 varões cheios de graça, de sabedoria, homens que também levavam a palavra de Deus. A morte de Estevão foi tão importante para o cristianismo que o Espírito Santo ele fez questão de registrá-lo na Bíblia com todos os detalhes. Diante de todos os líderes políticos e religiosos da nação, aquele jovem diácono falou, com imensa intrepidez sobre como Deus conduziu o povo de Israel, desde Abraão até ali aqueles dias. A sua ousadia causava inquietação a todos os que ouviam. À medida que falava, a multidão dos líderes judeus ficava ainda mais agitada. De repente, o jovem cristão ele afirmou, lá no capítulo 7 de Atos, e o versículo 51 e 53, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. A fúria e o ódio tomaram conta dos ouvintes, que era uma mensagem dura, De forma que eles começaram, a Bíblia diz, ranger os dentes, como se fossem cachorros prontos para a rinha, Todavia, Estevão fez pouco caso da ira desses seus acusadores. E com os olhos fitos no alto disse, capítulo 7 e versículo 56 de Atos, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Na Bíblia NVTLH, nova tradução linguagem de hoje, ela diz o seguinte: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Ao ouvirem isto, todos tamparam os ouvidos, gritaram juntos e deixaram seus lugares e lançaram sobre o moço, arrastando-o para fora da cidade. Estavam já furiosos. Tiraram o manto com o qual se cobria e colocaram aos pés de outro jovem. O texto bíblico diz, o jovem chamado Saulo de Tarso, que ficou assistindo, admirado e observando os líderes da nação e seus seguidores atirarem pedras contra Estevão. Ainda de pé, Estevão disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. A chuva de pedras, elas aumentaram. E ele caiu de joelhos, clamando: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E lá no versículo 59 a 60, ele morreu. Enquanto os homens pegavam de volta o seu manto e iam embora, Saulo se viu sozinho, que é Saulo de Tarso, olhando para o corpo inerte do jovem pregador. Saulo fora de Jerusalém para ajudar a silenciar os seguidores de Jesus.
cujo número crescia cada vez mais. Mas apesar do ódio que sentia pelos fanáticos seguidores do Nazareno, as palavras daquele jovem cristão devem ter ecoado na sua mente. Ele não conseguiu entender como alguém estaria disposto a morrer por aquela seita mentirosa, porque os cristãos, na verdade, eram considerados pelo Sinédrio e o concílio da época, que eram os que comandavam ali os judeus, como uma seita, né? A Bíblia, ela sempre retrata Jesus sentado à direita de Deus. Mas há somente uma ocasião em que vemos o Senhor em pé, ao lado do Pai, na morte de Estevão. O próprio Cristo se pôs em pé para receber nas mansões celestiais aquele que se recusou a negá-lo diante daquela pressão humana, daqueles homens perversos, maus. Mas Estevão foi até o fim e ele viu com os olhos Jesus em pé, já para recebê-lo. Glória seja dada o nome do Senhor. Só, meus irmãos, só Jesus que está pronto para receber qualquer um, seja desta morte para a vida e seja aqueles que estão em vida, né? Diante das perseguições, das tribulações e tantas coisas, etc. Tantas coisas que a gente vê neste mundo. Mas Jesus está em pé, glória a Deus, à direita do Pai, como aos Hebreus vai dizer que ele está intercedendo, aleluia, pelos seus santos, pela igreja. Que Deus abençoe. Deixo aqui esta reflexão para todos nós, em nome do Senhor Jesus, e até assim ao próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.